O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, participaram nesta sexta-feira da formatura de novos policiais militares. Em meio à crise na instituição, o governador afirma que manterá o secretário no cargo. Quem tem mais detalhes sobre a cerimônia é o Misael Mainetti. Boa tarde, Misael. Correto, Soraya. Muito boa tarde de novo para você e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, falou com 63 coronéis durante uma formatura. E durante as declarações, parabenizando os coronéis, ele falou sobre a permanência do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, no cargo. O governador disse também que sobre todos os episódios que aconteceram em relação ao comportamento de alguns policiais militares, Tarcísio de Freitas diz que a partir de agora vai ouvir especialistas para adotar novas políticas. Exemplo disso, aqui na quarta-feira, ele conversou por mais de 2 horas aí com a professora Joana Monteiro, que é coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança Pública da Faculdade Getúlio Vargas. Ela que já fez críticas ao governo nesse sentido, mesmo assim o governador passou horas conversando com ela. Então a gente vê uma abertura maior em relação à pasta de Segurança Pública e Tarcísio também já mudou de ideia, Tarcísio de Freitas já mudou de ideia em relação às câmeras corporais, quando disse que estava completamente enganado. É que em outro momento ele havia mencionado que os policiais não precisavam de câmeras, que isso atrapalharia, inibiria o serviço deles, mas depois de tantos episódios de violência, ele voltou atrás e ainda tem toda essa discussão em relação aos softwares das câmeras corporais. Foi um pedido do ministro Barroso, presidente do STF, que pediu que a câmera fique gravando de forma ininterrupta. Só que Tarcísio de Freitas, havia mandado já um edital com outro tipo de gravação, mas muito provavelmente isso deve mudar. Então a gente vê agora uma flexibilização do governador do estado de São Paulo em relação a esse sentido, em ouvir outras pessoas e também atender a pedidos do STF. Soraya? Obrigada, Misael, mais uma vez pela sua participação. Nós temos uma sonora para ouvir agora. É sobre durante a cerimônia. Quem vai falar? Vamos ouvir o que o Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, disse durante a cerimônia. Não se pode transigir com a disciplina, a lealdade, a constância, a honra, a coragem. Repórter, olha que beleza. Acho que não estamos ouvindo aqui no estúdio. Bom, de fato, essa crise na segurança pública, o Tarcísio, o próprio Derrite, confirmam que, de fato, a pasta está vivendo um momento delicado. Mas essa questão de se Derrite permanece ou não, acho que já é a história resolvida, Derrite permanece. O governador Tarcísio tem se mostrado, não só com o Derrite, mas com muitos outros, uma pessoa leal, que é aquilo de segurar na mão e não largar. Foi assim com o prefeito Ricardo Nunes durante a campanha eleitoral aqui à Prefeitura de São Paulo, quando muitos estavam pressionando ali a situação do Ricardo Nunes, enfim, e aí foi quando o próprio governador entrou em campo de fato na campanha, e tanto que foi o mais agradecido na festa de vitória do Ricardo Nunes. Depois, na situação do ex-presidente Bolsonaro, quando foi indiciado pela Polícia Federal, o governador Tarcísio, desses presidenciáveis todos, os governadores, entre Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e o Tarcísio foi o único que veio a público defender o ex-presidente Bolsonaro, até porque é fruto do seu apadrinhamento político. E agora, em relação ao Derrite, mais uma vez, ele tem se mostrado alguém que dá a mão e não larga e garante a permanência de Guilherme Derrite, mesmo diante da pressão de muitos setores da sociedade, da oposição ao governo Tarcísio. E ele faz isso ancorado, de alguma maneira, nos dados da Secretaria de Segurança Pública, não nos casos de repercussão, nos dados, nas estatísticas, diminuição de alguns crimes importantes, aumento do combate à criminalidade, aumento de efetivo, concursos abertos para valorização da Polícia Civil, que estava há algum tempo defasada. A própria contratação de novas câmeras, os equipamentos para... O governador preferiu, de alguma maneira, impactar a sua opinião do que impactar a sua relação com o secretário de Segurança. É melhor eu voltar
dar um passo atrás no que eu pensava sobre as câmeras do que eu dar um passo atrás na minha escolha para a Secretaria de Segurança. É mais ou menos assim, o senhor Zé Maria Trindade? Eu quero saber a sua opinião. Pois esta aí é uma cerimônia de comandantes, né? São as pessoas que vão comandar. Coronel, a função básica dele, os militares de princípio, é de comandar batalhões, ou seja, dar exemplos. E a tropa funciona segundo o seu comando. É como, por exemplo, uma empresa, ela tem muito espelho no chefe. Se o chefe for arrojado, se o chefe trabalhar muito, aí isso serve de exemplo e a empresa acaba seguindo. O militar também é assim. Um comandante que faz ali um determinado posicionamento, ele acaba transferindo isso. Então, foi um discurso próprio do governador num local próprio. Não deixem os seus soldados e cabos e sargentos, né, fazerem qualquer tipo de irregularidade. Este tem que ser o discurso, né, e valorizar a polícia. E dizer, olha, esses desvios são desvios e não são procedimentos normais que se aprende na Academia de Polícia de São Paulo, isso eu tenho certeza. Viu ali, ele brincando de continência, é do ramo, né? Militar também. Pois é, o Fábio Piperno, interessante, né? Ele direcionar esse tipo de discurso agora para os novos oficiais da polícia. Ele estava numa formatura da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, de onde saem os aspirantes a oficiais, que serão os novos tenentes, novos majores, novos coronéis daqui a algum tempo, e que serão os comandantes dos pelotões, das companhias, dos batalhões, enfim. É importante falar com este público também, né? Lembrando que além dessa formatura em que participou o governador Tarcísio, houve também uma reunião, um almoço com coronéis, esse sim, já coronéis, também no Palácio dos Bandeirantes. Eu vou começar utilizando uma frase muitas vezes repetida aqui por Zé Maria Trindade. Maria Trindade disse já algumas vezes aqui nesse programa o seguinte, que ele ouviu de um político que a seguinte mensagem: não nomeie alguém que você não possa demitir depois. Essa é a situação do governador Tarcísio com o secretário Derrite. Veja, na semana passada, quando o governador se pronunciou sobre esses temas mais espinhosos e todos esses atos aí de truculência que recentemente foram notícia, e também sobre a questão das câmeras, então ele recuou no item câmeras. Mas, para mim, o mais significativo, o mais... o tema que... enfim, o pronunciamento dele que mais mereceu a minha reflexão foi exatamente quando ele pôs o dedo na ferida ao dizer que o governo estava precisando corrigir a mensagem passáveis para os policiais e para as áreas de segurança. Então ele apontou ali um equívoco nessa abordagem. Então está claro que aquilo foi um recado também para o secretário, né? Ou seja, nós não podemos fazer com que as nossas corporações saiam às ruas aí como feras ensandecidas, e não é todo mundo assim. É claro, já citei aqui muitos casos em que, enfim, eu conversei por um longo tempo aí com muitos policiais, pessoas extremamente educadas, mas uma parte da tropa tem que ser contida em relação às suas reações. E veja, o secretário Derrite, ele é alguém que tem todo o aval da direita política e da extrema-direita política, inclusive, que são os segmentos que foram fundamentais para a eleição do governador Tarcísio. Imagina se o Tarcísio perde o apoio desses grupos também. O governo dele se tornaria um inferno. Então, ele é obrigado, sim, a manter o secretário Derrite, que só sai do governo se quiser. Zé Maria Trindade, você consegue falar em um minutinho? Zé Maria, não. Gustavo Segré. Desculpa, Zé, me perdoe a confusão. Não, tudo bem. É o Gustavo Segré. Consigo sim. Eu não entendo por que alguém que está fazendo um trabalho bom, com indicadores melhores, com a segurança de mais tranquilidade para a população de São Paulo, teria que sair por culpa de algumas exceções. Se for assim, a metade do governo teria que ir embora. Então vamos ter um pouco mais de isonomia. Não vejo nenhum motivo pelo qual o Tarcísio deveria demitir o Derrite nesse momento.
você queria uma réplica, mas acho que não dá tempo. Dá tempo? Rapidinho, até 5h50. Dados que saíram agora recentemente aí da Segurança Pública do Estado de São Paulo em 2024. O número de homicídios de fato caiu um pouquinho, cerca de uns 3%. O de latrocínios aumentou, de roubos caiu um pouco e de estupros aumentou. Não são dados assim tão exuberantes. Isso aí, falou rapidinho.